E agora a gente vai começar a falar do Juventude para projetar esse jogo de domingo, no nosso pré-jogo, abrindo já a nossa tabela aqui, que a gente estava falando de brasileiro, né? Então a nossa tabela se mostra assim, ó, Botafogo em quinto lugar com 29 pontos. O primeiro lugar é o Flamengo, 43, Palmeiras, 39, Cruzeiro, 38, Bahia, 33 e Botafogo, 29 pontos com 18 jogos. Então a gente tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e tem um jogo a menos que o Flamengo para disputar. O Juventude, que é o nosso próximo adversário, está lá em 18º lugar com 18 pontos. E o Vasco, que é o nosso segundo adversário subsequente, está em 16º. Então, assim, a gente vai pegar 2 times que estão na parte de baixo da tabela, mas vamos focar no Juventude aqui, 18º lugar. E a forma recente do Juventude é essa daí, Estevam e Vinícius. Ganhou do Sport, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Bahia, perdeu para o Santos. Ganhou do Corinthians, empatou com Vitória e acabou de ganhar do Vasco no último fim de semana. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Dos 8 jogos, o Juventude perdeu 4, empatou 1 e ganhou 3. Essa é a recente forma. Assusta esse Juventude de Nenê, Thiago Carpini e companhia, Vinícius? Pô, de maneira nenhuma, cara. Poxa, se o Botafogo... Cara, tá aí um time que o Botafogo tem que jogar, cara, pra cima. Tem que jogar pra golear, cara. Jogar pra golear. Assim, olhar por esse time do Juventude e falar, pô, cara, eu vou me levantar em cima desse time aí. Cara, o Botafogo tem que entrar pra amassar esse time, cara. Não tem nem muita explicação, cara. Entrar firme. O Fogo tem total condições de ganhar esse jogo aí. Agora, esse jogo contra o Juventude pode mascarar, o Botafogo ganhando pode mascarar alguma coisa, porque o adversário é fraco. O adversário é muito fraco, entendeu? É ganhar esse jogo aí, entendendo que o jogo contra o Vasco é um outro campeonato, é uma outra situação, entendeu? Mas não tem como, o Botafogo tem que entrar para amassar o Juventude. Também acho que falou. Pode falar, falou isso aqui. Adversário de rebaixamento, você só tem que entrar pensando num tipo de resultado. Mas aí eu trago uma coisa para vocês, que é isso daqui, ó. Que é o seguinte, o Botafogo está quase 3 décadas sem ganhar o Juventude no Jacone. Quase 30 anos, a última vitória lá foi em 1996, aquele time lá, remanescente do título brasileiro de 95. Então, no campo deles, no Jacone, a gente está quase 30 anos sem vencer lá. É só um número, porque o Juventude passou a vida na segunda divisão, na terceira divisão, sei lá onde que eles estavam. Se você for pegar o número de confrontos, aí deve ter o quê? Confrontos aí? 9, 8, 10 jogos, sei lá. Isso pouco importa para o jogo de amanhã. O Botafogo tem um elenco caríssimo, gastou muito dinheiro e é obrigação desse time entrar para dar uma resposta para essa eliminação ridícula que sofreu ontem. É ponto. Não tem nada mais além disso nesse jogo. Aí, Vinícius. Terror dos cariocas contra o Botafogo. Juventude defende série invicta contra o Rio no Jacone. Juventude não perde em casa para o Botafogo há quase 30 anos e defende sequência invicta de décadas contra times do Rio de Janeiro. Então, assim, na verdade é uma dificuldade geral do Rio de Janeiro e contra o Botafogo há quase 30 anos, cara. Então, você já falou aí que um time é um time fraco do Juventude. Chegou o momento da gente quebrar essa escrita aí de quase 30 anos? Assim, para mim, o Davi, isso daí é do futebol. Isso aí acontece mesmo, entendeu? Às vezes você vai jogar e não ganha. E eu acho que é um número frio, entendeu? O Botafogo não tem que se apegar a isso daí, entendeu? Isso aí é do futebol. Às vezes essas estatísticas, essas sinas, elas persistem, entendeu? Mas é o que o Esteu falou. O elenco do Botafogo é muito superior, entendeu? Mas agora tem que jogar. Tem que jogar. Eu não vou chegar lá com o peito estufado porque eu tenho um elenco, porque eu tenho uma folha salarial mais cara e vou achar que eu vou ganhar, entendeu? Então eu acho assim,
Botafogo pode pegar essa eliminação, cara, e servir de trampolim. Não, cara, mas eu acho que isso aí passa muito pelo planejamento do time. Vamos começar a jogar pra cima? Vamos, porra. Fora-se, não tem muito o que perder. Vamos jogar pra cima? Vamos. Tenho certeza que se o Botafogo jogar pra cima, o Botafogo consegue uma boa vitória, um bom resultado. E quebra essa escrita aí. Mas aí o que me assusta é justamente esse pensamento do David, Vinícius, porque eu não sei se ele está pensando como a gente pensa o futebol também. Isso que me intriga. Porque chega essa notícia aqui, ó, cara. Escalação do Botafogo. Time deve ter jogadores poupados contra o Juventude. Duelo pelo Brasileiro antecede a primeira decisão da Copa do Brasil contra o Vasco. E aí a gente vai lá. Ainda será feita uma avaliação no treino para definir quem fica à disposição a viajar. A tendência é que o time retorne ao esquema 4-2-3-1 e conte com algumas alterações. O zagueiro David Ricardo e o atacante Arthur Cabral, reservas contra a LDU, devem voltar ao time, ambos recuperados de dores. Aí a provável escalação: João Vitinho ou Matheus Ponte, Barbosa, David Ricardo ou Marçal, Alex Telles, Danilo ou Alan e Marlon Freitas. No ataque, Arthur Savarino ou Santos Rodrigues, Montoro ou Jefinho e Arthur Cabral. Então, assim, há uma indefinição e é provável que ele poupe jogadores para o jogo de quarta-feira. Talvez o Savarino não jogue entre o Santos Rodrigues, talvez o Marlon Freitas não jogue, Vitinho não jogue. Então, assim, a tendência é que o cara vá com um time reserva para o Jacone. E eu não entendo muito bem isso. Se provou uma péssima estratégia contra na dupla Palmeiras-LDU e tem uma excelente chance de se provar também uma péssima estratégia para a dupla agora Juventude e Vasco. Só isso eu tenho a dizer desse suposto planejamento. Um time que começou a temporada de verdade em abril, porque ficou março inteiro treinando, que tipo de cansaço a gente está falando em agosto? Vocês estão de brincadeira, né? Eles querem o quê? Que a gente caia nesse tipo de planejamento de poupar jogador? Um time que começou a jogar em abril? Isso é inaceitável. Esse tipo de notícia temporada é uma piada. Começa só em abril e está cansado já em setembro. Isso já está cansado em setembro. Segue a mesma linha de pensamento, Vinícius? Não, sigo, com certeza, pô. Com certeza. Quando se fala isso aí no final de uma temporada, na reta final... Cara, mas na reta final do ano passado, o Botafogo... Eu lembro que Arthur Jorge, ele ia pra cima, cara. A gente poupar, depois de uma eliminação dessa, poupar contra o Juventude... Pô, cara, então a gente tá totalmente no caminho inverso, cara, da onde a gente quer chegar. Porque Botafogo tem que vir com força total contra o Juventude. Para quê? Para dar confiança. Quem não fez gol, fazer gol. Marlon fez que não foi bem. O cara fazer uma boa partida. O John fazer uma boa partida. Pra gente entrar com o Vasco, contra o Vasco, confiança. Entendeu? Sim. Agora, se num jogo desse aí o cara já entra poupando um monte de gente, Davi, eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Um jogo desse aí contra o Juventude, time que tá lá embaixo na tabela, Botafogo entrar poupando um monte de jogadores, assim, eu acho que vai ser como se você estivesse dizendo já pro seu adversário você não tem ambição. É isso, tá dando um recado pro adversário. Que você não tem ambição. Assim como deu um recado pro Palmeiras, tá? Quando a gente entrou com um time misto contra o Palmeiras domingo, né? Perdeu domingo e perdeu quarta-feira, não adiantou de nada. E aí vai repetir esse planejamento de ir com time misto no domingo para uma decisão na quarta-feira, correndo o mesmo risco de tomar 2 vezes na cabeça, né, cara? É isso que me preocupa. Porque se surtir efeito, beleza, mas se não surtir efeito igual aconteceu essa última semana, né? Se o Botafogo tivesse entrado com força total contra o Palmeiras, tivesse ganho a partida, eu tenho certeza que esse jogo da Libertadores, os jogadores entravam de uma outra forma, cara. São esses jogos que alavancam com a virada de chave. Outro espírito. Outro espírito. Se esse Estevão voltou, Estevão? Voltei. Acho que eu fiquei muito irritado. Aí o iPad falou, dá
Dá uma baixada aí na irritação, amigo. Mas a verdade é, tudo que eu sinto é isso aí. Para mim, isso é uma notícia para fazer torcedor de palhaço. Depois se pede sócio torcedor, presença no estádio e etc. e mais. E aí depois não se entende porque se desmobilizou determinadas partidas no ano. Tá aí o porquê. E aí, eu quero saber de vocês, antes de a gente dar uma passada no superchat, no chat aqui e depois para as rapidinhas, é o seguinte: palpite de vocês para domingo. Acha que é vitória, a gente derruba esse tabu e quanto? Por favor, Vinícius Estevão. Para mim, acho que é uns 2-0 Botafogo. Vou de 1-0 novamente. Muito irritado que eu tô com esse elenco. E com a comissão técnica, mas 1-0. Gol de Arthur Cabral. 2-0, 1-0. Eu vou de 1-0 também, Arthur Cabral, para a gente levantar esse ano. Foi o que o Estevão falou. De repente, uma vitória serve para a gente mudar os ares. Quando a bola entra, as coisas melhoram, né? E a gente precisa dessa vitória.